Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Inteligência Intuitiva. O tema de hoje é como o clã feminino desconstrói as mulheres. Olá, e deixem-me já dizer que este é daqueles temas que mexe connosco logo desde o primeiro minuto. Sem dúvida, é um murro no estômago logo a abrir. E é precisamente essa reviravolta que vamos dissecar aqui hoje nesta nossa análise profunda. Temos em mãos uma reflexão que faz uma desconstrução total daquelas ideias feitas. Sim, aqueles estereótipos. Exatamente. As ideias que circulam desde sempre sobre os ambientes que são exclusivamente femininos, quer seja no local de trabalho, quer seja num grupo de amigas. Pois há aquele estigma persistente de que juntar muitas mulheres na mesma sala gera logo confusão. Completamente do avesso. A nossa sociedade anda a ler os sinais de uma forma completamente enviesada. Completamente. E acho que é importante fazer aqui uma nota inicial, e que é vital para o tom desta nossa conversa. O objetivo não é de todo estabelecer uma guerra dos sexos. Claro que não. Nem validar posições políticas ou ideológicas. A nossa missão passa por compreender a psicologia profunda, explorar os mecanismos propostos para a autenticidade feminina e entender porquê. Sim, o porquê destas mudanças de comportamento. Exato. Perceber por que razão certos comportamentos mudam tão drasticamente consoante as pessoas que estão na sala. Assenta numa premissa de causa e efeitos que aquilo a que chamamos calma não é necessariamente paz. E eu gostava de agarrar precisamente nessa ideia da calma. Porque o estereótipo habitual argumenta que trabalhar com homens é mais calmo. Pois dizem que é mais direto. Exato, mais direto e com menos atritos. Mas o argumento que estamos aqui a explorar sugere que essa tranquilidade tem um custo invisível muito alto. Uhum. Isto faz lembrar a ponta de um iceberg, certo? Vemos aquilo a que chamam de conflito à superfície. Mas o que é que sustenta esta visão tão dura? A imagem que me vem à cabeça não é de um lago sereno. Pá, é mais como usar aqueles auscultadores com cancelamento de ruído. Essa analogia é muito boa. É que quando os colocamos, parece que há silêncio absoluto. Mas em termos tecnológicos, o que está a acontecer lá dentro é um processo brutal, Sim, é exaustivo. exaustivo e ativo de emitir frequências opostas para anular o som ambiente, ou seja, exige uma energia constante. Sem dúvida. É que essa calma feminina em ambientes mistos é na realidade um cancelamento ativo da própria personalidade. E essa analogia do cancelamento de ruído ilustra perfeitamente a mecânica da contenção que num ambiente misto, ou predominantemente masculino, a mulher opera frequentemente num estado de autorregulação contínua. Uma vigilância constante. Exatamente, uma autorregulação baseada numa percepção implícita de risco. A ausência de conflito visível ou de ruído emocional não significa de todo que exista harmonia absoluta. Pois não, pode ser o oposto. Pode ser simplesmente o sintoma de um ambiente onde a vulnerabilidade é vista como uma fraqueza perigosa. O tal olhar enviesado de quem avalia estas dinâmicas. A forma como a sociedade julga, não? Sim, a tendência generalizada para classificar o silêncio feminino como algo positivo e profissional e a expressividade, o tal ruído, como algo negativo, descontrolado e conflituoso. Mas repara, se essa calma é apenas um mecanismo de defesa, um cancelamento ativo, como falávamos, isso levanta uma questão bastante desconfortável para quem nos ouve. Qual? O que é que motiva essa defesa de forma tão sistémica? Porque é que isto acontece em todo o lado? É uma excelente pergunta. E é aqui que eu introduzo o que podemos chamar de fator ameaça. Uma provocação visceral. Se não houvessem homens no mundo, do que é que as mulheres teriam medo? Uau, sim. E a lista de medos que surge como resposta a essa hipótese é reveladora da carga mental e cognitiva diária que está em causa para as mulheres. É um peso enorme. Medo de andar num parque de estacionamento subterrâneo à noite. Medo de sair de casa a pé para ir ao multibanco da rua ao lado. Pois, Medo de ser fisicamente agredida por falar alto demais num bar ou por expressar uma opinião contrária de forma um bocado mais assertiva. e a conclusão é de que a esmagadora maioria destes medos práticos, destes receios do dia-a-dia, simplesmente desapareceria. Certo, vamos lá, desconstruir isto. Porque a implicação disto é pesadíssima. É que a presença masculina, independentemente das intenções individuais de cada homem, carrega um peso estatístico. Histórico e estatístico, sim. Exato. E isso condiciona o comportamento feminino a um nível instintivo. Portanto, a falta de autenticidade, a tal calma, funciona como uma armadura social pesadíssima que as mulheres vestem. É um protocolo de segurança autêntico. Nem mais. É um protocolo que dita como falar,
como sorrir para não parecer hostil, mas ao mesmo tempo sem sorrir demasiado para não parecer um convite. É uma linha muito ténue. É uma equação constante para passar pelos pingos da chuva. E a lógica dita que, quando a ameaça percepcionada desaparece, a armadura cai. Não há necessidade de a usar. E repara, a armadura não protege apenas contra ameaças físicas extremas nas ruas escuras. Protege contra a descredibilização profissional. No trabalho, claro. Protege contra o escrutínio do tom de voz nas reuniões. Contra a constante microgestão das próprias emoções. Por isso é que, quando o cenário muda para um ambiente exclusivamente feminino, o nível de alerta basal desce. A guarda baixa. Exatamente. A energia mental que antes era consumida para manter essa armadura intacta e para policiar cada micro-reação é subitamente canalizada para a livre expressão. Há um alívio. Há uma transição de um ambiente vigiado para um ambiente seguro, o que resulta numa descompressão rápida. E para o tal olhar externo e enviesado que falámos há pouco, essa descompressão imediata e sem filtros é imediatamente rotulada como caos. Ou confusão, lá está. Juntaram-se e há uma confusão. E essa descompressão leva-nos a outro conceito fascinante, o paradoxo de como a ameaça masculina é gerida de forma completamente pragmática e até irónica no dia-a-dia. Como assim? Aqui há uma ironia tremenda na forma como a figura masculina, como a origem da percepção de perigo, mas também como o escudo protetor preferencial contra esse mesmo perigo. Sim, percebam onde quer chegar. O exemplo clássico é a tática de invocar um homem fictício para garantir segurança. A instrumentalização do risco, sim, é uma das dinâmicas mais reveladoras aqui. O recurso à figura de um namorado ou marido imaginário para travar abordagens indesejadas funciona porque aciona um código de conduta. Um código entre homens. Exato, um código que muitas vezes não é respeitado quando a mulher se apresenta apenas como um indivíduo isolado a falar por si mesma. Qualquer pessoa que já esteve num bar e assistiu a isto ou que viveu na pele a cena clássica de alguém a tentar rejeitar uma abordagem percebe perfeitamente esta mecânica. Pois é. Um simples "não estou interessada" transforma-se frequentemente numa maratona de negociações. É o chamado fazer-se de difícil, na cabeça do outro. Exato, onde as fronteiras são testadas repetidamente. As perguntas não param. Mas dizer "eu tenho namorado" funciona muitas vezes como uma porta blindada. Fecha-se instantaneamente. É automático. A provocação aqui é que a figura de um homem hipotético, um homem que nem sequer existe ou está na sala, impõe mais respeito imediato do que a mulher real. A mulher de carne e osso, que ali se encontra, a dizer que não. Exatamente. O que é de loucos, se pensarmos bem. É, mas revela uma transação baseada em regras muito antigas. A rejeição só é rapidamente aceite quando sinaliza que aquela pessoa pertence a outro homem, evitando assim um conflito direto entre homens. Como se fosse propriedade? Escudo tático. No entanto, dá um salto conceptual muito interessante ao contrastar este escudo utilitário com a natureza do verdadeiro apoio feminino. A amizade entre mulheres. Sim, o comportamento de algumas mulheres que afirmam preferir ter amigos homens, sob a justificação de que a amizade é mais simples, não tem dramas e onde não há necessidade de ouvir verdades difíceis. Mas deixe-me complicar isto e fazer o papel de advogado do diabo por um momento. Se pensarmos bem, será que procurar esse conforto masculino, sem dramas, é assim tão descabido? Como assim? Quer dizer, a vida já é suficientemente complexa. Já há tanto stress no trabalho, contas para pagar. Ter um amigo que nos valida sempre, que perante um problema nos diz "epá, não penses nisso, tu é que tens razão, os outros são parvos", não é um alívio enorme? É um conforto rápido, sim. Pois. Procurar validação e evitar o conflito não é, no fundo, uma necessidade psicológica perfeitamente natural do ser humano. Por que é que valoriza tanto as amigas que dizem as verdades e desvaloriza esse tal porto seguro? O que é fascinante aqui é precisamente a distinção fundamental que o argumento introduz. Não estamos a falar da diferença entre conforto e masoquismo. Ok? Estamos a falar da diferença entre evitar atrito superficial e construir confiança estrutural. A amizade que descreves, baseada em validação incondicional e ausência de drama, pode ser interpretada, segundo esta visão, como uma extensão da tal armadura. Continuamos a usar a armadura mesmo com os amigos. Evita-se o confronto porque a relação não tem os alicerces necessários para sobreviver a um abalo sísmico. É uma dinâmica confortável, claro, mas é mantida a uma distância segura da verdadeira vulnerabilidade. O conceito muda drasticamente quando passamos da ideia do escudo
para a ideia do espelho. O espelho sendo a metáfora para o tal clã feminino. Precisamente. A premissa sugere que as amigas dentro de um círculo de verdadeira intimidade não existem para fornecer validação artificial, existem para refletir a realidade. Como um espelho que não distorce. E esse espelho só pode operar num ecossistema completamente livre da percepção de ameaça. Dizer a verdade crua a alguém, confrontar falhas, apontar perspectivas que são desconfortáveis, exige a certeza absoluta de que a relação não será destruída por essa franqueza. Claro, há uma rede de segurança. A tal fricção que muitas vezes afasta certas pessoas das amizades femininas é apresentada aqui não como um sinal de toxicidade, mas como sintoma vital de uma relação saudável. Um espaço onde as armaduras caíram por completo. Então, a verdade crua não é um ataque, é um sintoma da ausência de medo. Exato. O que nos transporta para aquela que é, sem dúvida, a reinterpretação mais radical, a forma como o conceito de histeria é desconstruído. Historicamente, palavras como histérica ou histriónica sempre foram atiradas como granadas para invalidar as emoções das mulheres. Sempre. Ouvimos repetidamente que elas são demasiado emocionais para liderar ou que perdem o controle facilmente no escritório. Mas a argumentação vira esta acusação de cabeça para baixo. Transforma a fraqueza em força. Sim, transforma a explosão emocional na maior bênção que um grupo pode experienciar. A ressignificação dessa explosão é mesmo o ponto culminante desta análise sobre dinâmicas sociais. É que a capacidade de perder a compostura, tipo rir até perder o fôlego, chorar abertamente, de frustração, expressar indignação sem estar a medir milimetricamente o tom de voz, é o indicador definitivo de libertação. É o tal momento em que se tira o cancelamento de ruído. Lá está. Voltemos a essa ideia da pressão constante e da armadura. Quando uma pessoa que esteve submersa em tensão profunda durante horas ou dias vem à superfície e pode finalmente respirar, a entrada de ar é brusca. É ruidosa. Pode parecer caótico, sim, mas essa intensidade não é perda de controlo, é a recuperação da identidade plena. Então o que é que isto tudo significa? Leva-nos a entender a formação do clã. O famoso clã feminino. Sim, porque isto não é apenas juntar um grupo de amigas para beber café e falar mal do chefe. Não, é muito mais profundo. É a criação de um ecossistema à margem das regras de sobrevivência corporativa ou social. O desenvolvimento lógico desta narrativa passa de uma fase de insegurança, onde as próprias mulheres podem ter interiorizado aquele olhar enviesado. Onde julgavam outras por serem barulhentas. Exatamente. Julgavam outras por serem complicadas, passa dessa fase para um estado de aceitação total. O caos visível é, no fundo, a sintonia de quem se sente protegido, não é? A evolução do pensamento neste processo é, de facto, a construção de um refúgio. O clã feminino atua como uma rede de proteção mútua, um espaço onde o erro humano e a instabilidade emocional não são fatores de eliminação. Ou motivos para descredibilizar alguém. Exato. Enquanto no espaço público, que é frequentemente regido pelas tais percepções de ameaça que já analisamos, a falha emocional pode ter consequências graves na avaliação de competência de uma mulher. Perde logo pontos. Pois, mas dentro do clã o colapso é amparado. O que a sociedade tenta rotular como drama, para silenciar essa força, é o cimento que une as estruturas destas relações. A vulnerabilidade converte-se no maior ato de resistência. Eu acho que quem nos ouve e pensa nas dinâmicas do seu próprio dia-a-dia, seja na equipa do escritório, seja nas mensagens de grupo no telemóvel ou naquele jantar que se prolonga até de madrugada, talvez comece a refletir sobre isto de uma forma diferente. É impossível não refletir. Aquela sensação de entrar numa sala cheia de mulheres e pensar tipo, uau, que barulho ensurdecedor, que caos, que confusão, pode sofrer agora uma inversão de perspectiva. Em vez de caos, começa a ser visto como o som de pessoas que não sentem necessidade de se esconder. Nem de calibrar a própria existência. Nem mais. É a liberdade pura. E a mudança de paradigma reside exatamente aí. Passa por deixar de avaliar o valor de uma interação social com base no quão calma e contida ela é e passar a avaliá-la com base no nível de honestidade que ela comporta. A métrica muda. Muda. O tal olhar enviesado que falamos ensina-nos a premiar o silêncio e o comportamento inofensivo porque, lá está, são mais fáceis de gerir, dão menos trabalho. E não incomodam. Pois,
Mas um ambiente de trabalho ou um círculo social onde ninguém levanta a voz, onde ninguém se expõe emocionalmente e onde nunca há atrito criativo, não é necessariamente um ambiente pacífico. É um cemitério de emoções. É um ambiente estéril, movido pelo instinto de autopreservação, onde as ideias e as relações nunca atingem o seu potencial máximo por causa do peso implícito das consequências. Brutão. Fazendo aqui um resumo da viagem conceptual que percorremos hoje ao longo desta nossa análise. Começamos por questionar o mito do conflito feminino como algo inerentemente negativo. Sim, o tal estigma da confusão. E passamos pela descoberta de que a tão aclamada paz em ambientes mistos pode ser uma mera ilusão. Uma ilusão mantida por uma rigorosa armadura social e por medo. O desgaste invisível. Exato. Exploramos a diferença profunda entre usar a ameaça como um escudo utilitário, a tal história do namorado falso, e encontrar no apoio genuíno das amigas um espelho que não teme refletir realidades desconfortáveis. Onde a verdade não destrói a relação. E desembocamos na compreensão de que as explosões emocionais, que são frequentemente menorizadas, são de facto os pilares da construção de um clã seguro e inquebrável. A desconstrução deste estigma revela algo que acho que vai muito além das questões de género. Vai para a essência humana. Mostra como a pressão ambiental molda a expressão de todos nós. A capacidade de pertencer a um espaço onde a autenticidade não implica o risco de punição social ou de punição profissional é algo que não devia ser uma exceção. Uma exceção protegida apenas no contexto de um clã. Exatamente. Devia ser o padrão desejado de qualquer interação colaborativa robusta na nossa sociedade. O que nos deixa com um pensamento final bastante provocador para levar connosco hoje. Quer sejamos as pessoas a emitir os julgamentos ou as pessoas que estão a ser julgadas. O que dirias que é esse pensamento? Se a ausência de filtros, o atrito e a explosão emocional são, afinal, indicadores de um ambiente de confiança extrema, até que ponto a nossa cultura corporativa e social não está a asfixiar a sua própria inovação? É uma grande questão. Aprendemos a silenciar e a castigar a vulnerabilidade rapidamente com rótulos de confusão e histeria. Mas será que não são precisamente esses espaços de descompressão caótica que detêm a chave para as relações mais autênticas e inquebráveis? É bem provável que sim. É abraçar o caos como prova de vida, em vez de o tentar calar a todo custo. Fica a reflexão para a próxima vez que derem por vocês a tentar baixar o volume de uma sala demasiado viva, demasiado humana. Muito obrigado por estarem aí. Não se esqueçam de subscrever o podcast. Até breve.